Oi, povo lindo! Quero agradecer por vocês estarem nessa nossa segunda aula da semana Aprovando com Administração. A nossa primeira aula foi maravilhosa. Recebi tantas mensagens de agradecimento, porque a gente viu muitas questões polêmicas. Vimos a subjetividade da matéria de administração, os 120 anos de história, como cai muita teoria, divergências entre autores, sem contar que existem muitas questões de interpretação. Realmente a administração é um calo no sapato e muita gente sabe que por 2 ou 3 questões já deixou de tomar posse. Olha como há uma linha tênue entre estar aprovado, tomar posse e ainda ser concurseiro. Pois bem, se você não teve a oportunidade de ainda assistir essa primeira aula, depois de assistir essa daqui, aí você volta, porque ela realmente é essencial para que você possa avançar neste método que a gente está implementando. E como eu falei, nós temos um sorteio. Na sexta-feira, eu vou perguntar na terceira aula 3 perguntas, uma pergunta sobre cada vídeo, tá? E vou disponibilizar o número telefônico para onde você deve enviar as respostas até no máximo domingo às 16 horas. Porque aquelas pessoas que acertarem vão participar do sorteio às 17 horas do domingo, de 5 cursos, tanto de administração em 10 semanas, como a administração para administradores. Ah, Giovana, que curso são esses? Calminha. O administração em 10 semanas, que eu não vou explicar como é que funciona, ele é para qualquer pessoa que faça concurso para cargos de nível médio e para cargos de nível superior, mas qualquer área de formação. Agora, se a pessoa é administradora e faz concurso para o cargo de administrador, tem que ser uma administração para administradores. E não existe nenhum outro curso, em nenhum lugar gravado por mim, curso voltado para administrador. Não existe. Se tem aulas por aí, eles estão aproveitando aquelas aulas que eu gravo para o nível médio, tá? Esse é o único curso e ele serve para a pessoa que vai fazer concurso para nível de administrador e também para se a pessoa for fazer concurso de nível médio, se a pessoa for fazer concurso de qualquer área de formação, ou seja, ele abrange todos eles. Mas se você não é administrador, não vale a pena. Bom, mas vamos começar logo a nossa aula. Uma coisa que eu vejo muito por aí é que todo mundo quer ter uma vida em abundância, todo mundo quer viajar pelo mundo, todo mundo quer ter qualidade de vida, ter um carro, uma casa, ter roupas, mas não é todo mundo que quer pagar o preço. Não é todo mundo que quer ter disciplina, ter foco. Às vezes a pessoa até quer, mas ela não consegue. Ou por uma questão que ela está desmotivada, ou infelizmente parece que a energia não é suficiente, ou ela simplesmente não sabe estudar. Pois bem, a gente vai corrigir tudo isso. Então eu peço que você fique até o final, porque hoje a gente vai aprender 3 coisas importantíssimas. Como você vai começar a estudar corretamente, porque isso é um pavor de todo concurseiro, como elaborar um cronograma eficiente. Vou te ensinar uma técnica onde você vai conseguir ter uma assertividade acima de 90% naqueles assuntos que você tem mais dificuldade. E ainda vou te mostrar quais são os assuntos que mais caem para concurso. Então a aula de hoje está bem completa e vai ser mais longa do que a aula de ontem, mas vale a pena com certeza. E uma das coisas que às vezes o aluno me diz é assim: ah, Giovana, mas eu não tenho dinheiro para estudar, como é que eu vou mudar de vida se eu não tenho dinheiro? Rapaz, não é por nada não. Mas quando eu queria pagar um curso, eu panfletava em sinal de trânsito, eu fazia docinho e salgadinho por encomenda, eu já fiz entrega delivery em moto, eu já fritei salgado, eu já fiz o quê? Já dei aula por R$3,50. Então, dinheiro não é o problema. Dinheiro, ao contrário, é a solução. E tem mais, se você tivesse dinheiro, você não precisava estudar para concurso, concorda? Então, ó, não venha com essa história de que eu não tenho dinheiro para estudar. Vai vender água mineral no sinal. Mas você tem que ter um resultado satisfatório e mudar de vida. Historinha e desculpinha não funciona com a gente. Porque olha só, se você chegou até onde você está, é porque o teu conhecimento e as tuas competências permitiram você chegar até aqui. Se você quer chegar a um novo patamar, a um novo nível, você tem que desenvolver novas competências. Então olha só, não existe nada mais insano do que a pessoa querer ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então a pessoa está batendo na trave o tempo todo. Estão faltando 3 questões o tempo todo. E aí ele diz, mas eu vou continuar. Mas você vai continuar com certeza, mas da mesma maneira, cometendo os mesmos erros? Não. Tem que aprender coisas novas, técnicas novas e metodologias novas. Pare de ser aquela pessoa tradicional e que pensa assim, mas eu sempre fiz assim e deu certo do jeito que você fez? Não. Então vamos ter que mudar a maneira de estudar.
Todas essas metodologias e o curso que eu vou te mostrar serve tanto para aquelas pessoas que estão começando agora, porque já querem começar estudando corretamente, porque o que eu vejo de gente estudando 3, 4, 5 anos sem ter resultado positivo, resultado adequado, é enorme. Mas também serve para aquela pessoa que já está estudando há um bom tempo, mas está naquele platô, já não consigo avançar dos 70%, não consigo avançar dos 75%. Pronto. Então serve para esses dois tipos de pessoas. Se por acaso você é aquela pessoa que já está com nível superior, mas você não quer que a curva do esquecimento, que eu trouxe ela aqui, você não quer que a curva do esquecimento pegue você, esta metodologia também é ideal. Porque só para você saber, em 30 dias a gente esquece quase 60% do que a gente acabou de aprender. Então a curva do esquecimento ela é uma inimiga, mas é uma inimiga de todo mundo. Então cuidado, tem gente que diz assim, Giovana, mas é muito conteúdo para todo mundo. Giovana, mas a prova é difícil para todo mundo. Giovana, são apenas 4 horas de prova para todo mundo. Então concurso não é injusto, é igual para todo mundo. A diferença é que alguns concurseiros são mais profissionais, já usam ferramentas e técnicas avançadas e metodologias, e tem alguns concurseiros que estão ali apenas assistindo aula, achando que assistir aula é suficiente. De jeito nenhum. Vamos começar com o nosso cronograma de estudos. Existem vários cronogramas de estudo, inclusive nos meus cursos de administração, eu já incluí, tá? Para quem já estava matriculado, eu já incluí um módulo de como estudar corretamente. E para esses cursos novos, também vou incluir esses módulos. Por quê? Porque de nada serve você ter a melhor material e não saber estudar. Então é algo realmente que você vai aprender como ter um estudo ativo, como fazer esquemas e mapas mentais. Porque muitas vezes o aluno tem um estudo passivo, ele vai esperando a informação entrar. E aí ele termina aprendendo apenas de 10 a 15%, imagina só. Mas com o estudo ativo, com a metodologia que a gente ensina nesses cursos de administração em 10 semanas e administração para administradores, o aluno tem uma assertividade acima de 90%. É incrível. Você vai ver com os depoimentos dos alunos. Então vamos lá no nosso cronograma. Me acompanha no meu slide. Bora lá. Bom, como eu falei anteriormente, existem vários cronogramas e eu trouxe esse aqui porque eu sei que agora, no final do ano, vão acontecer muitos e muitos imprevistos, tá? Neste cronograma, eu separei 6 matérias, essas daqui, ó, separei 6 matérias, que é para quando a pessoa exclusivamente estuda. E quando a pessoa trabalha e estuda, eu separei 4. Claro que você vai separar as matérias de acordo com o seu concurso, tá? Como é que funciona esse cronograma por ciclos? Digamos que você não tem aquele horário bem bonitinho para você estudar. Giovana, meu horário não é assim, toda tarde, de 2 às 6, não. Às vezes eu consigo estudar de manhã, às vezes eu consigo estudar de tarde, às vezes eu consigo estudar de noite, às vezes eu não consigo estudar nada, tá? Então esse cronograma por ciclo é ideal para quem tem uma vida muito atarefada. Se você não tem, dá para usar ele também, tá certo? Mas uma das primeiras coisas que você tem que colocar na sua cabeça, a repetição é essencial para a memorização. Por que você acha que um professor domina tanto o conteúdo? Porque ele estudou várias vezes aquele conteúdo. O que é que acontece geralmente com muitos alunos? Eles estudam uma matéria por vez. Então, na segunda-feira ele estudou uma matéria, na terça-feira ele estuda outra, na quarta-feira ele estuda outra e assim vai. Mas aquela matéria que ele estudou na segunda, ele só vai voltar a estudar na próxima segunda. Isso significa que ele vai estudar 4 vezes por mês. E onde está a repetição? É como se eu fizesse assim, um dia eu malhasse o tríceps, outro dia só a panturrilha, outro dia só esse bicho aqui. Não vai ter um resultado satisfatório, então eu preciso da repetição. 3 vezes por semana ver uma matéria, tá? Então preste atenção quando você vai organizar este cronograma. Olha só, tô botando essas questões como eu falei, para quem trabalha e estuda, 4 matérias. Para quem exclusivamente estuda, 6 matérias. Então tô colocando nessa ordem: português, direito administrativo, direito constitucional e administração. Então, por exemplo, na segunda, eu já começo estudando 1h30 a 2 horas cronometradas no relógio português, tá? Eu devo estudar 2 matérias por dia, se eu trabalho e estudo, e 3 matérias por dia, se eu exclusivamente estudo. Então, se eu estudo, 3 matérias por dia, e se eu trabalho, 2, porque aqui eu vou separar em 2 partes, ó, tá vendo? 2 partes. Bom, então digamos que eu planejei estudar português e direito administrativo,
tá certo? Na terça-feira, eu vou estudar Direito Constitucional e Administração. Na quarta-feira, digamos que eu vou começar de novo. Então, por exemplo, eu vou voltar, ó. Aí eu vou estudar português novamente. Mas digamos que aconteceu um imprevisto e eu não consegui estudar direito administrativo. Só consegui estudar português. Mas na quinta-feira, porque ele é por ciclo, ó. Ele é por ciclo, é assim que eu vou estudar, ó. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Na quarta-feira eu só consigo estudar português, não foi isso? Então, na quinta-feira eu vou estudar direito administrativo e vou estudar direito constitucional. Depois de direito constitucional, qual é a matéria que eu tenho que estudar? Eu tenho que estudar administração. Depois, vou estudar o quê? Português. Depois, o que é que eu vou estudar? Direito administrativo. Depois, o que é que eu vou estudar? Direito constitucional. Observe que sempre é estudando por ciclos, tá? Digamos que eu não consegui estudar no sábado direito constitucional. Então, na segunda, seguinte, digamos que eu não consegui estudar direito constitucional no sábado. Então, na segunda seguinte, eu começo já estudando direito constitucional, porque sempre é por ciclo. É um cronograma extremamente simples. A vantagem dele é que você não vai precisar perder tempo fazendo toda semana um cronograma diferente, tá? Então, por exemplo, você vai fazer um cronograma para essa semana, não, você vai estudar por ciclos. Aqui aconteceram alguns probleminhas, então não deu para bater a meta, então no domingo você vai lá e estuda. Se você conseguir estudar todas as matérias 3 vezes por semana, então você não precisaria você estudar de domingo. Dia de domingo você só estuda quando o edital está aberto. Dia de domingo é para você deixar livre, tá? Então, vamos ver o que é que aconteceria com uma pessoa que exclusivamente estuda. Vamos lá. Vamos apagar aqui. Uma pessoa que exclusivamente estuda, vamos usar essa da primeira aqui, tá? Então, ela começaria estudando português, depois direito administrativo, depois direito constitucional. Depois ela estudaria administração, informática e matemática. Estudando de 1h30 a 2 horas líquidas, cronometradas. Levantou para fazer xixi, dá pausa. Levantou para beber água, dá pausa, tá? E aí na quarta-feira, terminou matemática, retoma tudo novamente. Português, direito administrativo. Aí digamos que aconteceu um imprevisto, só deu para estudar essas matérias? Então, como é um ciclo, eu parei bem aqui em direito administrativo, então na quinta eu vou para direito constitucional, depois a administração, depois a informática. Depois, matemática. Aí eu vou volto de novo para português, direito administrativo, direito constitucional, administração, informática. E assim vai. Olha que simples. Então, volto a dizer. Estudando por ciclos, você vai conseguir repetir a mesma matéria várias vezes na semana. Não precisa ter aquele cronograma rígido e você vai o tempo todo renovando as matérias. Fechadíssimo? É muito massa, não é não? Deixa aí seus comentários, lembre de colocar like no vídeo, de se inscrever no meu canal do YouTube, tá certo? E deixar o seu comentário aqui embaixo, tá bom? Por que é tão importante você, no meio desses ciclos, você fazer revisões? Revisões uma vez por semana, daquela matéria que você tem dificuldade, aquela matéria que você já estudou, e revisões a cada 15 dias, tá? Isso eu aprofundo bastante lá no curso. Mas como é que funciona? Presta atenção. Quando você estuda, existe uma curva do esquecimento. Ela pega todo mundo, tá? Deixa eu te mostrar como é que ela funciona. Me acompanha aqui. Olha a nossa curva do esquecimento. Olha a covardia. Hoje, você está, sabe, 100%. Hoje mesmo, daqui a 20 minutos, você só vai saber 58% mais ou menos do que você acabou de estudar. Depois de 1h, 40 e tantos por cento. Depois de 9 horas, 38%. Depois de um dia, 35%. Olha só para onde que vai. Isso é uma covardia. É uma covardia enorme. Só que você tem que se lembrar de uma coisa. Isso acontece com você e com o seu concorrente, tá? Isso acontece com você e com o seu concorrente. Então, dentro dos seus ciclos, no seu ciclo de estudo, você vai separar um horáriozinho daquele, de cada matéria. Então, se hoje era para estudar, você pode até separar dia de sexta-feira, tá? Então, dia de sexta-feira,
você vai estudar administração e administrativo. Quando você for estudar administração, você vai fazer mapas mentais. Você vai ter que, durante o processo de estudo, fazer mapas mentais, sintetizar a informação, para que naquela horinha você possa revisar todo o conteúdo que você aprendeu de administração. Isso para que você não permita que essa curva do esquecimento roube você. Porque às vezes o aluno se mata de estudar e diz assim, ai, mas eu não entendo por que é que eu estudo tanto e mesmo assim eu não acerto. Porque você tem várias coisas que estão contra você e uma delas é a curva do esquecimento. Então, vamos voltar para o nosso cronograma, só para te mostrar como é que você vai fazer, tá bom? Olha só aqui. Nós vimos aqui que segunda-feira você vai estudar, por exemplo, português, administrativo funcional. Terça, administração, informática e matemática. Não foi isso? Não foi? Então você pode separar um dia para revisar matemática, direito... Depois de matemática é o quê? Português, aqui é português. Depois, direito administrativo. Depois, direito constitucional, administração e informática. Então, desses dias aqui, que você está estudando todos, este dia e este dia, você pode revisar. Então, na sexta, essas 2 horas aqui, você vai revisar o assunto que você já estudou de matemática. Aqui, os assuntos que você já estudou de português. Aqui, os assuntos que você já estudou de direito administrativo e assim por diante. Dessa maneira, você não permite que o ciclo, que a curva do esquecimento pegue você. Então, matéria nova de segunda a quinta, por exemplo, sexta e sábado, revisando conteúdo antigo. Esse é o grande problema. Ninguém nunca te ensinou como estudar na escola. Você morre de medo de perder tempo com aquilo que não cai em prova. Você morre de medo de estudar da maneira errada, de estudar material desatualizado. Porque a administração, a teoria não fica desatualizada. Mas sabe o que fica desatualizado? A maneira que a banca cobra. Por exemplo, CESP já afirmou, até 2014 e 2015, que o ruído estava em todos os elementos da comunicação, menos no emissor e no receptor. Desde 2015 que ela já disse que não, que está em todos os elementos. Então, muda a maneira que a banca cobra o assunto. Tá certo? Então, você tem que estudar da maneira correta. Eu acho que tá bom de você ser um profissional, um concurseiro mediano, e tá na hora de você se tornar um concurseiro profissional. Você gostou do que você viu até agora? Gostou, né? Agora, imagine você. A próxima técnica que eu vou te mostrar permite você ter uma assertividade acima de 90%. Naqueles assuntos que você tem mais dificuldade. Inclusive, é uma técnica que você não precisa só usar em administração. Você pode usar em qualquer matéria. Olha que massa! Mas antes de explicar essa técnica, eu quero te fazer uma pergunta. Você já percebeu como eu estou comprometida com você, com o seu resultado e a sua aprovação? Você já percebeu o quanto que eu estou trabalhando para que você mude de vida? Aí eu te pergunto, e você? Quanto é que você está se esforçando para mudar de vida? Alguém que você nem conhece está se esforçando para você ter uma vida melhor? E quanto é que você está se esforçando para ter essa vida melhor? Eu queria que você tivesse consciência. Quanto é que não custaria você... volta de novo. Quanto de esforço merece você ter estabilidade laboral e estabilidade financeira? Você ter sim para oportunidade de viagens, ter a sua casa própria, você ser admirado por todo mundo, você realmente colher os frutos do que uma vida em abundância lhe dá. Imagine que maravilhoso você ali, tomando posse, lindo, linda, maravilhosa, maravilhoso, e você começar a trabalhar na sua instituição pública, e você chegando em casa, poder ver como é que as pessoas te admiram, como é que as pessoas falam em você. Olha, ele estudou tanto e agora ele já é um servidor. Eu queria que você pensasse o quanto de esforço isso merece na sua vida. Hoje os concurseiros, eles não são mais aqueles concurseiros que iam numa banca e dão uma folheada na apostila e pronto, não. Hoje são profissionais, eles usam métodos, eles usam coach, eles usam técnicas de estudos, ferramentas, eles usam todas as estratégias à sua disposição e você pode notar que a nota de corte está cada vez mais alta. Antigamente, quando alguém fazia 71, 81 pontos em uma prova do CESP, estava nas primeiras classificações. Teve concurso do INSS que a menina que ficou em primeiro lugar, ela só errou 2 questões, imagine só. Então, ou você se prepara e joga jogo de gente grande, ou você vai continuar no mimimi, fazendo parte daquela massa que lota os cursinhos, que é o que dá realmente lucro, é aquele pessoal que se matricula, mas não estuda, não aprova, tá certo? Eu te digo isso porque eu sei disso. Então, eu pergunto,
qual é a decisão que você vai tomar na sua vida. Você vai continuar sendo um concurseiro mediano ou você quer se tornar um concurseiro profissional? Porque se você quer se tornar um concurseiro profissional, eu estou à sua disposição. E agora mesmo eu vou te ensinar essa técnica para que você possa ter um resultado, uma assertividade acima de 90%. Posso contar com você? Se eu posso contar com você, eu queria que você escrevesse aí nos comentários. Giovana, a partir de agora eu decidi ser um concurseiro profissional. Fechado? Lembrando do sorteio que eu vou enviar as perguntas, eu inclusive vou mencionar na aula de sexta-feira, tá bom? Então, vamos lá. Bom, o que eu vou te mostrar aqui é a técnica draconiana. A técnica draconiana, ela é feita em 3 dias seguidos e em 3 etapas, tá certo? No primeiro dia, você vai separar de 60 a 100 questões daquele assunto que você tem muita dificuldade. Então, por exemplo, Giovana, eu tenho dificuldade no assunto de liderança. Então, você vai separar de 60 a 100 questões. 100 questões se forem questões CESP, onde você tem que marcar verdadeiro e falso, e 60 questões se forem questões ABCDE, tá bom? Então, você vai separar liderança. Giovana, eu não sei nada sobre Lei 8.112. Então, você vai separar 60 a 100 questões daquela matéria. Essa é a primeira etapa. Na segunda etapa, você vai fazer todas as questões de uma vez só. Então, você pega todo aquele caderno de questões e começa a fazer. Tac, 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 tac. Giovana, mas onde é que eu separo essas questões? Pessoal, eu falei, o concurseiro está cada vez mais profissional. Hoje, o concurseiro tem que ter um site de questões. Tá certo? Que concurso tá aí, Tec concurso tá aí, tá certo? Eu gosto muito do que concurso e eu tô fazendo propaganda e eu nem ganho nada em cima, tá? Mas é porque eles têm muitas questões, tá? Então, tem que ter essa assinatura. Custa de 15 a 25 reais por mês. Tem que ter, não adianta, tá bom? Então, você tem que fazer todas as questões de uma vez só. Não é assim, fazer uma questão, conferir gabarito. Não, que isso demora tempo demais. Por uma questão de produtividade, você vai fazer todas as questões de uma vez e depois de fazê-las, você vai conferir o gabarito para ver se acertou e errou. Aí você vai vendo se acertou ou errou. Quando você verifica se você acertou ou errou, você vai verificar o motivo. Por que eu errei? Porque eu nunca tinha visto essa matéria? Porque se for um assunto novo, você faz essa anotação no seu esquema. É uma matéria que eu não lembrava, mas eu já tinha visto, vou ter que revisar. É uma matéria que foi uma falta de atenção, Giovana, nunca mais faça isso. Pronto, terminamos o dia. Terminamos não. Aí você vai verificar o motivo. Depois de verificar o motivo, você vai refazer as questões erradas. Mas, Giovana, por que refazer? Porque o objetivo é repetir, é fixar, memorizar. No segundo dia, você vai pegar as mesmas 60 a 100 questões que você pegou do primeiro dia. As mesmas, tá? Você vai refazer todas as questões e vai conferir o gabarito da mesma maneira. E na terceira etapa, você vai verificar o motivo de cada erro. Tem questão que você tinha errado e agora acertou, porque você já aprendeu. Tinha questões que você errou e vai errar de novo, porque ainda não fixou, então preste atenção. Tem questões que você tinha acertado porque você chutou e agora erra. Então significa que você não dominava muito o assunto. Então você vai refazer as questões e conferir o gabarito e verificar o motivo e novamente fazer as erradas. Possivelmente algumas erradas que você fez no primeiro dia vão fazer de novo, outras não. A tendência é que tenha uma evolução, tá? Então, possível, no primeiro dia, talvez 50% a 60%. No segundo dia, já 75%, 80%. No terceiro dia, você tem que finalizar o dia com 90% de assertividade. Você vai refazer de novo as mesmas 60 a 100 questões. Já, mas quando eu faço, eu tenho a impressão que eu estou decorando tudo. Opa! E qual é o objetivo disso aqui? Fixar, memorizar. Tem muito conteúdo que pela repetição que você vai ter um bom resultado. Então, você vai refazer as 60 questões que você fez no primeiro e no segundo dia, todas. Depois, conferir o gabarito, verificar o motivo do erro e refazer as erradas, tá? No terceiro dia, você já vai terminar o dia com uma assertividade acima de 90%. Fechado? Eu tenho um desafio para você, tá? Eu quero que você, hoje mesmo ou amanhã, você pegue logo um bloco de assunto, um bloco de questões de um assunto que você não sabe de nada ou você tem muita dificuldade. Aplique a técnica draconiana.
Então aplique por 3 dias e me marque. Me marque desde o primeiro dia para eu te acompanhar a sua evolução. Como é que você vai marcar? Você posta no Instagram e coloca a hashtag Giovana Carranza, tá? Porque quando eu for atrás de você, eu vou localizar o que é que você está fazendo, tá bom? Agora, preste atenção nas dicas. Este método, ele não é para uma disciplina inteira. Eu vou pegar tudo de direito administrativo e vou fazer isso. Vai fazer isso não. Sabe por quê? Porque você nunca vai terminar. É só para assuntos específicos. Eu não sei nada da lei de licitação, eu não sei nada sobre liderança, eu tenho dificuldade com administração pública. Assuntos específicos, tá? Isso você só vai usar naqueles assuntos que você tem mais dificuldade. Eu não consigo avançar, rapaz, estou com 60%, 50% de assertividade nesse assunto. Se tem assuntos que você tem 80%, deixa, não aplica a técnica da croniana não, porque vai demorar demais. Só naqueles que você tem muita dificuldade. Eu não consigo aprender nada de AFO. Aí você vai lá e aplica, tá? E você vai terminar o terceiro dia com uma assertividade acima de 90%. Fechadíssimo? Então aplica a técnica da croniana e me diga o que é que você achou. Eu sou professora de concurso há 12 anos. E uma coisa que sempre me deixou chateada era quando eu via que os alunos passavam 3 a 5 anos estudando e não colhiam um resultado satisfatório. Isso realmente me frustrava. Agora, o que é que eu percebi? Que eu precisava recopilar e estudar como é que funcionava o cérebro humano, como é que funcionava a questão da inteligência emocional, os resultados do meu aluno concurseiro, como era que funcionavam as técnicas de memorização, as técnicas de fixação de conteúdo. E após muito tempo de estudo, eu consegui desenvolver um método que é ideal para que você possa ter competitividade com a administração. Isso é o curso Administração em 10 Semanas e Administração para Administradores. Veja o que é que os outros alunos falam sobre esse concurso. É incrível o nível de satisfação desses alunos nos resultados que eles adquirem. Inclusive, recentemente, a gente já pegou o primeiro lugar de um concurso para cargo de administrador. E a aluna estava estudando apenas há 2 meses. Observe essa aqui, olha quem é. Sem contar que é um método completo, onde vou te mostrar o passo a passo que deve ser feito. Eu realmente vou pegar na sua mão e levar você a ter uma assertividade acima de 90% das questões de administração, que o teu concorrente não vai conseguir fazer. Eu vou estar ali com você tirando as suas dúvidas. Quando você fizer uma prova, se for necessário, eu vou te ajudar para você ver se cabe ou não cabe recurso a uma questão. Meus alunos sabem disso. Quem é a louca aqui que dá o número telefônico para que o aluno possa entrar em contato para tirar suas dúvidas? São pouquíssimos, né? Outra coisa que você tem que saber, que tanto a técnica draconiana como o método utilizado na administração em 10 semanas e na administração para administradores, você consegue replicar para qualquer matéria, que é o que os alunos estão fazendo. Fechado? Mas não é isso que eu vou comentar agora. Agora eu quero ver com você quais são os principais assuntos de administração que caem em concurso. Bora lá? A rainha, o primeiro lugar de todos, vai ser administração geral. Em administração geral, você vai ajudar planejamento, organização, direção e controle. Com uma metodologia correta, onde você vai ver os assuntos em pequena quantidade e você vai ajudar mais por parte de questões, você consegue ter uma assertividade acima de 95% nesse assunto. Nem todos os assuntos dá para gabaritar não. Por exemplo, gestão de pessoas é muito complicado pela subjetividade e pelo tamanho da matéria. Mas a administração geral, estudando da maneira correta, com o método correto, você tem uma assertividade acima de 95%. Em segundo lugar, a gente vai ter a administração pública, onde você vai ajudar a evolução da administração pública. Patrimonialismo, burocracia gerencial. Esse assunto você consegue gabaritar. Você consegue fazer 100% da matéria e do conteúdo. Tá bom? Tem complexidade? Tem. Mas estudando da maneira correta, muito moleza. Em terceiro lugar, vem gestão de pessoas. Sim, extremamente subjetivo, tem muito teoria, tem muitos teóricos, mas estudando corretamente também conseguimos um excelente resultado. Em quarto lugar, que está sendo campeão recentemente, é a gestão de processos. O problema da gestão de processos não é a teoria. A teoria ela é curtinha, muitas vezes são apenas 2 ou 3 páginas de um livro. Para aprender gestão de processos de verdade,
você tem que fazer questões e entender o que é onde está a maior dificuldade. Já percebeu que muitas vezes a administração a gente não sabe nem o que está falando, né? Gestão da qualidade, onde você estuda as ferramentas da gestão da qualidade, excelência nos serviços públicos, gráfico de Chikawa, diagrama de Pareto, aí vai encontrar melhoria contínua, terceirização, tá bom? Histogramas, fluxogramas, 5W2H, matriz Gucci. Vala, meu Deus, que diabo é aí, Giovana? Gestão da qualidade, tá? Vamos ter também, em sexto lugar, gestão de projetos, que não é uma matéria muito extensa, mas tem que fazer também muitas questões, é a melhor maneira de estudar. E vamos ter também gestão de materiais. Hoje é a que menos cai, mas quando cai, derruba logo todo mundo. Dentro desses assuntos, surgem alguns outros, como por exemplo, tomada de decisão, que pode vir dentro de gestão de pessoas ou administração geral. Trabalho em equipe, comunicação e processo decisório, que também pode cair a administração geral ou a gestão de pessoas. Porque um dos maiores problemas do concurseiro é saber se realmente está estudando aquilo que o edital fala. Porque você já percebeu como às vezes o edital diz uma coisa e a apostila diz outra? Porque são nomes diferentes. E se eu te disser que muitas vezes é o mesmo conteúdo, é a mesma coisa, só que vem com nomes diferentes. Tá claro? Vou te mostrar o ciclo PDCA. O ciclo PDCA, ele pode ser chamado de ciclo PDCA, ciclo de Deming, ciclo de Shewhart e ciclo de melhoria contínua. Gráfico de Chikawa, pode ser chamado de gráfico de Chikawa, gráfico de causa e efeito, gráfico de espinha de peixe. Imagina só. Então, essa dificuldade você não vai ter mais, porque realmente a metodologia que a gente vai ver é maravilhosa. Lembre-se que nós vamos ter um sorteio. Sexta-feira eu vou enviar as 3 perguntas, uma pergunta sobre cada aula. E você tem até domingo para responder. Às 16 horas, vou colocar um número que você vai responder no privado. E aí, às 17, eu farei o sorteio de 5 cursos. Você vai poder escolher se você quer administração em 10 semanas ou se você quer administração para administradores. Deixa eu te perguntar, o que é que você achou desta aula? Você acha que realmente, estudando da maneira correta, vai ter um resultado satisfatório? Pois bem, essa próxima aula que a gente vai ter sexta-feira às 20 horas vai ser muito, muito melhor. Nela eu vou te mostrar outras coisas, uma metodologia única. Como é que você deve estudar? Um dos erros grandes do concurseiro é achar que primeiro ele tem que aprender a teoria toda para começar a fazer questões. O problema é assim, aquela teoria que tu começou a estudar há 3 meses, lembre-se que em 30 dias, por causa da curva do esquecimento, você já não lembra mais de nada. Então você precisa estudar da maneira correta. Então não adianta de nada eu empurrar em você administração, só colocando aula e apostila, se o método de estudo está errado, tá? Aguardo você sexta-feira, onde você vai aprender definitivamente a estudar administração e esse método que eu vou te mostrar, você vai poder replicar nos próximos e nas outras matérias. Sem contar que a gente tem a parte de inteligência emocional, a gente tem a parte de método de estudo e um material eficiente, que querendo ou não, são os 3 pilares do concurseiro hoje em dia. Então aguardo você, lembre de colocar um like neste vídeo, lembre de deixar o seu comentário e me diga o que é que você achou desta aula. Eu faço com todo carinho e espero que você goste de verdade. Não perca a aula de sexta.